Benedito o meteu em confissão. A princípio obstinou-se, recusava responder, mas acabou declarando com arrogância que conhecia todos os segredos do convento, a ele vendido por Eulenhof, e que se o não soltássemos imediatamente, seu velho amigo denunciaria ao duque o segredo do subterrâneo. Entretanto, quisesse Benedito partilhar com ele o poder e deixá-lo gozar os privilégios de vice-chefe da sociedade secreta, ambos se calariam. Diante de tão insolente proposta, os olhos do prior fuzilaram, ao responder com ironia: Senhor de Malfen, os dias se sucedem mas não se assemelham, eu não sou um Eulenhof e ao senhor lhe faltam qualidades para representar um Rabenal. Todavia, não me nego conceder-vos, em parte, os privilégios de irmão vingador, mas, bem entendido, se vos fizerdes monge. Louco insolente, pensais que deixe livre um homem perigoso? Não obstante, os homicídios repugnam e procuro evitá-los sempre que posso. Escolhei, então, ou professar voluntariamente ou levar para o fundo do lago todos os seus segredos. Ninguém sabe onde estais, ninguém procurará sabê-lo. As ameaças de Eulenhof não me intimidam, pois ele sabe muito bem que a confraria tem braço longo e ouvido apurado, e antes que possa falar ao duque, haverá de calar-se para sempre. Agora, assassino vilão, tendes 2 minutos para decidir. Isto disse, tomando na mesa o punhal do próprio Malfen e o apontando ao coração dele. O rosto do conde desarmado mudava de cor a cada instante, a atitude resoluta de Benedito não lhe deixava dúvidas de que tinha a vida por um fio. Vamos, decida-se, e dizendo-o, vi que calcava o punhal. Concordo, regolgou Malfen, com os lábios espumando de raiva. Muito bem. Agora, Sanctus, vai chamar Conrado e Sebastião. Estes irmãos, verdadeiros Hércules, eram os carcereiros da confraria. Dignos de toda a confiança por sua fidelidade, tinham por hábito obedecer cegamente às ordens recebidas. Acorrendo pressurosos, beijaram o hábito do prior, pediram a bênção. Aqui tendes este novo irmão. Disse-lhes Benedito, apontando Malfen, guardai-o como a menina dos próprios olhos. Dentro de 15 minutos, ele investirá o hábito de noviço e a vez de lhe ser como a própria sombra. Se recalcitrar, sabeis qual a disciplina reservada aos revoltados. Nada de contemplações, entendeis? Os monges se inclinaram reverentes, desamarraram Malfen, que não ousou enfrentá-los e lá se foram os 3. Que pensar de tudo isto? Disse a Benedito, quando ficamos sós, como poupar a vida de malfeitor tão perigoso? O amigo, que ia e vinha a passos largos, deteve-se diante de mim, cruzando os braços. Mas, sem dúvida, porque ele jamais sairá daqui, e nenhum mal nos poderá fazer. De resto, não me apraz praticar crimes inúteis. Precisamos também considerar que a vida de Malfen, por enquanto, nos é preciosa, pois tem propriedades que haverá de ceder voluntariamente à comunidade. Que ele se faça apenas monge estou para crer que, graças aos 2 guardas que lhe demos, não tardará a felicitar-se o ser. Conhecerá o regime deste nosso convento. Não sabe ele, tampouco, que ainda tem outras armas contra ele, pois é verdade que conta inimigos entre os irmãos vingadores, pelos quais soube de crimes inauditos, praticados em seu castelo, crimes contra a natureza e que, uma vez descobertos, lhe valeriam sentença de morte. Tranquilizado, retomei meus trabalhos e passei uma fase relativamente calma. Às vezes, pensava em meu pai, o nobre barão Bruno de Rabenal e tinha desejos de o rever, mas embargos se interpunham e a crosta da indiferença que me atrofiava o coração, sempre auspiciada à intriga e ao crime, logo desvanecia esses bons desejos. Começaram, então, a circular, no convento, histórias de almas do outro mundo. Às vezes, era um monge em disparada pelos corredores, a persignar-se e a gritar que tinha visto o conde Lotário de Rabenal, assassinado nas vizinhanças do mosteiro, e que andava mal assombrando as celas, apagando luzes, derrubando móveis e puxando o manto dos frades. Quando esses fatos chegaram aos ouvidos de Benedito, ele proibiu severamente que os propalassem, averbando-os de legítimos abusos adrede preparados para impressionar os tímidos. E, como temessem muito o prior, ninguém mais ousou dar alarme, limitando-se a comentar os sucessos em sordina. Assim, muitos monges idosos me juraram ter visto o espectro, tão distintamente quanto me viam a mim mesmo. Por mim, não haveria que os descrer, pois guardava em mente a visão do laboratório e rogava a Deus que ela não se repetisse jamais. Pai Bernardo, que não compartilhava dos meus temores, confessou-me que o grande homem costumava visitá-lo, e que, certa vez, indo orar sobre o seu túmulo, viu jorrar deste muitas flamas. Depois de curtíssimo noviciado, Malfen acabou pronunciando votos, sem maior relutância. Essa conversão foi muito comentada em todo o país, mas,
Como a reputação do conde não fosse das melhores, acreditaram que ele fora tocado pela graça divina, procurando resgatar os erros da mocidade, oferecendo a Deus a fortuna e o resto dos seus dias neste mundo. Casos tais, diga-se, não eram raros nesses tempos. Eu e Benedito tínhamos opinião menos lisonjeira a respeito do novo confrade, certos de que aquela docilidade mal escondia o plano de uma desforra exemplar. Também Benedito não esperava mais que azado ensejo para desembaraçar-se do inimigo e o vigiava de perto. Ele, porém, não se deixava surpreender, sempre taciturno, calado, impenetrável. Assim caminhavam as coisas, quando um fato inesperado colocou o miserável à discrição do prior. É o caso que muitas famílias da região, e entre elas os barões de Launau, tinham seus jazigos perpétuos no cemitério do mosteiro, e certa manhã, chegou como um raio a notícia do que o belo e sedutor Vilibaldi, em plena exuberância de juventude, acabava de morrer subitamente de forma estranha. Seu velho escudeiro, ao dar a infausta nova e preparar a recepção do corpo, contou a Benedito uma cena horrível, ocorrida entre Vilibaldi, a esposa e um jovem alquimista italiano, cujo cadáver fora depois encontrado no tanque, junto à torre e que, nessa mesma noite falecia Vilibaldi com todos os sintomas de envenenamento. 2 dias depois, noite fechada, Benedito à frente de um grupo de confrades, postou-se à entrada do mosteiro para receber o cortejo fúnebre. Ante aquele espetáculo, confesso que me não pude forrar de penosa tristeza, vendo passar o esquife que encerrava, tão prematuramente, aquele rapaz que eu conhecera em plena floração de vida e de esperanças. Também ele se engolfava naquele nada intangível, misterioso retiro de nossa alma. No cortejo encontrava-se a jovem condessa Rosalinda de Rabenau, acompanhada da velha criada. Muito pesarosa, disse-nos que seu marido ainda ignorava o infausto acontecimento, por isso que havia partido para uma caçada em região muito distante. Expedido um mensageiro, era de presumir que ele chegasse a qualquer momento para assistir aos funerais. Sobre a mulher do morto, que diziam foragida, não disse palavra, mas pediu permissão para passar a noite na capela, em companhia da criada a fim de velar o corpo do irmão, o que lhe foi concedido. Ao rever-me, a jovem Rosalinda não pode conter as lágrimas e tivemos ensejo de falar de Lotário e de Léo de Loewenberg, que me pareceu haver retomado a primazia em seu coração. Quando o corpo foi colocado na essa e terminou a cerimônia, todos se retiraram e eu fui juntar-me a Benedito no seu gabinete. Encontrei-o muito atento, examinando um pequeno cofre italiano, cheio de ouro, que Rosalinda lhe havia ofertado. Como entendidos, examinamos e elogiamos o lavor artístico do objeto e acabamos contando as moedas. Depois, quando passávamos a tratar da morte de Vilibaldi, ouvimos um grito abafado, mas evidentemente de mulher. Aqui vale dizer que, no gabinete particular do prior, a acústica era aproveitada de maneira a ouvirem-se os ruídos mais distantes. Que é isto? Exclamou Benedito de olhos cintilantes, este grito vem do corredor e não dos subterrâneos. Quem ousaria arrastar até aqui uma mulher? Vamos ver. Arrastou-me e deslizamos cautelosos pelo corredor, detendo-nos a cada porta e nada ouvindo, além da respiração de um ou de outro irmão adormecido. Súbito, um grito mais nítido se fez ouvir. Ah! Rugiu Benedito atirando-se a uma das portas, é aqui. Ouvimos, então, distintamente, uma voz feminina, que dizia, monstro, infame, se deres um passo, mato-te. É Rosalinda, disse Benedito estupefato, e Malfen, o miserável, teve a ousadia de arrancá-la da capela. Sim, foi ela que deu o primeiro grito abafado. Tentou abrir a porta, sem conseguir. Ah! Já sei, entrincheirou-se por dentro, e dando um murro na porta, gritou, abra, irmão Bruno, quem ordena é o prior. Ouvindo a voz de Benedito, Rosalinda teve um brado de alegria, meu padrinho, salve-me. Ao mesmo tempo, grande alvoroço se fez no interior, nós tentamos, ainda uma vez, arrombar a porta e o próprio barulho nos trouxe auxílio. Outras portas se abriram e de todos os lados chegavam monges aflitos, sobressaltados. Um dos primeiros foi Sebastião, que logo compreendeu que o seu discípulo tentava algum malefício. Ao primeiro encontrão, a porta cedeu com estrondo e a pesada canastra e oratório que a reforçavam, tombaram longe. Eis o quadro que se nos deparou, Rosalinda, pálida de morte, encostada à parede, empunhava um pequeno punhal, defendendo-se de Malfen, que, fulo de raiva, tentava agarrá-la. Ao avistar o prior, naturalmente exausta, ela deixou cair o punhal e estendeu as mãos para ele. Sem perda de um segundo, aproveitando a brecha, Malfen apanhou a arma, sem que alguém pudesse impedi-lo e atirou-se à jovem como um louco, gritando, nem minha nem de ninguém.
Embebeu-lhe a arma no peito e ela, dando um grito surdo, tombou ensanguentada. Benedito, com mãos de ferro havia subjugado Malfin, mas, infelizmente, não há tempo de evitar o atentado. Petrificados, imóveis, ali permanecemos alguns instantes. À porta, comprimiam-se os monges, alçando velas e candeias, o que dava ao ambiente um tom sinistro, isto é, Rosalinda no chão, face agônica, e Malfin de pé, transfigurado pela raiva, tendo ainda na mão o punhal tinto de sangue. De repente, ele se voltou e quis ferir o prior, mas apenas lhe roçou o hábito, porque Sebastião o derrubou com um murro. Tragam as cordas, gritou Benedito, e amarrem-no de forma que se não possa mexer. Isto dizia o prior, num assomo de cólera, que nunca lhe vi muito contrastava com a sua serenidade habitual. Num abrir e fechar de olhos, amarraram o bandido, que ousara levantar a mão para o prior, depois de violar as leis conventuais, arrastando à cela, com intuitos ignóbeis, uma mulher, e mulher da mais alta linhagem, esposa de um dos maiores potentados da região. Enquanto amarravam o criminoso, Bernardo, nosso provecto Esculápio, acorria solícito a prestar seus serviços. Ajudado por mim, levantou Rosalinda e colocou-a em estreita maca. Sem perder tempo, desatou o capote ensanguentado e examinou o ferimento. Nunca tivéramos em nosso austero convento um caso semelhante. Por isso, tive ocasião de ver mais de um olhar caprino cravado naquele corpo de mulher, de uma plástica modelar, e naquele rosto imóvel, aureolado de cabelos negros em desalinho. Benedito igualmente havia notado a perturbação dos irmãos, e com um gesto ordenou a retirada, mas, ainda assim, a porta e o corredor regurgitavam de curiosos. Água e ataduras, gritou Bernardo, o ferimento é grave, mas não é mortal. Que faremos dela? Exclamou Benedito carregando o sobressenho, uma vez que não a podemos conservar aqui. Aonde levá-la, quando o menor acidente lhe pode ser fatal? Mas, antes que alguém pudesse responder, enorme tumulto irrompeu no corredor e ouvimos gritar o nome de Kurt de Rabenau. Os monges abriram alas e ele, pois que o era, logo surgiu na ombreira da porta. De pronto o reconheci, posto que muito houvesse mudado as feições. Sedosa barba loura moldurava-lhe o rosto e lhe dava às linhas efeminadas uma expressão mais viril. Receberá, sem dúvida, a notícia da morte do cunhado e vinha juntar-se à esposa. Ao deparar com ela inerte, estirada e coberta de sangue, fez-se lívido. Morta! Exclamou, lançando em torno um olhar feroz, como querendo descobrir o malfeitor. Calma, excelência, disse Benedito com ênfase, a mão do senhor permitiu que o golpe resvalasse, de modo a podermos salvar a nobre vítima. O conde precipitou-se para Rosalinda e ficou possesso quando lhe notou o corpete rasgado. Voltando-se para Benedito, disse com esgares sinistros, reverendo prior, mais tarde me prestareis contas de tudo isto, explicando como, contrariamente a todas as leis sociais e humanas pode ocorrer aqui neste lugar santo, um atentado desta natureza. Por agora, o lugar de minha mulher não é aqui, tem que ser tratada por mulheres, monjas. E, sem mesmo dar tempo a que Bernardo fizesse o primeiro curativo, soergueu a esposa, envolveu-a no manto e, voltando-se para nós, pediu, indicai-me o caminho mais curto para o convento das Ursulinas. Um irmão se ofereceu para guiá-lo, os monges se afastaram dando-lhe passagem e ele desapareceu no corredor com o seu fardo sangrento. Benedito fez a todos um sinal para que se dispersassem e fomos aos nossos cômodos lavar as mãos salpicadas de sangue. Que pretendes fazer do salafrário? Perguntei. Que apodreça no eterno descanso o resto da vida, e assim nos desfaremos dele. O que sinceramente deploro é que Rosalinda e o marido, ambos inocentes, tenham sido vítimas deste patife, que apenas faz jus ao rigoroso castigo. Lembras-te dos boatos que circularam outrora sobre a louca paixão de Malfin pela senhora de Rabenau? E nota que foi ele, também, que assassinou o desventurado Léo. Depois, sorrindo, e dizer que houve quem atribuísse a sua piedosa conversão ao despeito, em face do segundo casamento de Rosalinda. No dia imediato, logo de manhã, o jovem conde se apresentou no convento e teve longa entrevista com o prior. Comunicou que pai Bernardo visitará a doente e confirmara que o ferimento, conquanto grave, não era mortal, havendo por isso as melhores esperanças de salvá-la. Malfin não chegou, sequer, a ser julgado, o crime foi tão flagrante que o repouso era a solução, e lá o trancafiaram numa das masmorras especialmente destinadas a esse fim. A vida conventual retomou seu ritmo tranquilo por alguns meses, até que fosse novamente perturbada por toda uma série de acontecimentos graves. Em primeiro lugar, o misterioso desaparecimento de Malfin.
Essa fuga, absolutamente inexplicável, muito nos inquietou a princípio, mas, como o sacripanta não pôde ser encontrado em parte alguma, nem deu sinal de vida, um encontro inesperado acabou por nos tranquilizar. Uma noite, assentados Benedito e eu, conferíamos algumas contas do mosteiro, quando um irmão bateu à porta e comunicou que 2 monges, de regresso ao convento, tinham encontrado na estrada um homem meio morto de fome e esfarrapado, mas, cuja linguagem e maneiras não seriam de um plebeu. Condoídos, haviam trazido consigo o desgraçado e aguardavam a opinião e as ordens do prior. Benedito ordenou que cuidassem do desconhecido, dando-lhe tudo o que precisasse para se fortalecer e acrescentando que iria oportunamente vê-lo, para decidir o que melhor conviesse. Daí a dias, atravessávamos o refeitório, antes do jantar, quando notei, junto à porta, um indivíduo que me não pareceu estranho. Era um tipo de meia-idade, rosto quadrado, com estigmas evidentes de uma vida desregrada e viciosa. Barba e cabelos ruivos queimados completavam a figura nada simpática, que me parecia já ter visto algures. Voltei-me para Benedito no intuito de lhe chamar a atenção, quando vi empalidecer e passar a mão pelo rosto. Dominou-se, porém, e passou adiante, lançando a bênção ao desconhecido, que se inclinou reverente. Só depois de atingirmos o corredor, Benedito parou e agarrando-me o braço com força, murmurou baixinho: "Reconheceste-o? Olha, veio direitinho cair na ratoeira. É a hora da vingança que se aproxima, e ainda bem que é ele quem nos procura. Desta, ninguém o livra. Mas, será ele mesmo? Será, Valdec, sem tirar nem pôr", exclamou Benedito com um lampejo de alegria nos olhos. Desde esse momento, o meu amigo se absorveu inteiramente com o plano da vingança, que desejava saborear voluptuosa e demoradamente. Em primeiro lugar, Valdec desapareceu e eu vim a saber que ele estava mofando em uma daquelas masmorras onde a vida era 1000 vezes pior que a morte. Muitas vezes Benedito, em pessoa, lá descia e, quando voltava, tinha na expressão fisionômica algo que falava de uma ferocidade satisfeita. "Diga-me", perguntei-lhe certo dia, "por que cegueira do acaso Valdec voltou ao país, nesse estado de miséria?" "Muito simples", ele próprio me confessou, esperando talvez comover-me com a história de seus infortúnios. "Não podendo aqui viver, perambulou por terras estranhas, recebendo recursos da boa senhora Matilde, a quem servirá com tamanha dedicação, mas, quando a minha cara madrasta resolveu professar, a fonte estancou, sem que ele pudesse descobrir a causa. Jogador e libertino, acabou esgotando os últimos recursos e aqui chegou para reclamar da condessa o preço da traição. Ninguém mais podia socorrê-lo e, por outro lado, não ousava dirigir-se a Alberto. Desesperado então, errava sem norte, quando os irmãos o encontraram e o trouxeram a quem lhe devia destruir a vida. Semanas passaram. Uma noite, estando a trabalhar no subterrâneo, entrou Benedito e me fez sinal para que o acompanhasse à galeria. Só depois de lá chegarmos, vi que estava muito fatigado e tinha no hábito alguns rasgões. "Que é isso? Que sucedeu?" perguntei aflito. "Nada de grave, apenas quero merecer-te um favor, é que estou farto de vingança e o inimigo me desagrada, não quero mais vê-lo e preciso que me ajudes a liquidá-lo. Reservei-lhe um gênero de morte digno do seu alto nascimento, mas, não posso, sozinho, executar meu plano, pois quando tentei enforcá-lo, reagiu procurando estrangular-me, rasgando-me o hábito, como o vês. Estou às tuas ordens, seja como for, mas dize, é para hoje? Para qualquer destas noites, prevenir-te-ei a tempo." De fato assim foi. Uma noite, quando todo o mosteiro dormia, exceto alguns irmãos vingadores debruçados em suas mesas de trabalho, descemos os dois ao calabouço de Valdec, cubículo que mal acomodava um homem em pé, e bastante estreito para que pudesse alguém ali deitar-se, e cujas paredes viscosas aninhavam ratos e insetos repulsivos. À luz da tocha vi, acocorado nesse buraco nauseabundo, um ser humano coberto de pústulas horripilantes, a gemer dolorosamente. "Ajuda-me a arrastá-lo para fora", disse Benedito, e, com algum esforço, levantamos e carregamos o estranho fardo, através de escadas e corredores, até uma pequena porta, que o prior logo abriu. Essa porta dava saída para a muralha de contorno, limitando por esse lado, com um campo deserto. Ao tronco ressequido de velha fronde morta, estava amarrado o soberbo cavalo alazão, de crina dourada, a nutrir e a escavar o solo, impaciente. Só então compreendi o plano de Benedito. Desse lado o rochedo que embasava o mosteiro, prolongava-se em rampa que desfechava, cortada a prumo, num precipício chamado Banho do Diabo, por causa da torrente impetuosa que roncava no fundo e desaguava no lago. A vítima foi amarrada no dorso do animal.
Confesso que não pestanejamos e que o vento que sibilava e sacudia a vegetação não ensejou a mínima hesitação em tão lúgubre tarefa. A tocha, grampada ao alto da pequena porta, aclarando intermitente a cruz de ouro do prior, e essa mesma cruz atritando-se com o cordão que a retinha pendente do seu pescoço, emitia sons estranhos, como se quisesse dizer, em sua voz metálica, que aquele de quem nos dizíamos servos tinha expirado na cruz, perdoando os inimigos, ao passo que nós, que havíamos jurado amor e perdão, calcávamos a pés a humanidade inteira. Mas, que valor poderia ter aquela voz tão fraca, para corações endurecidos, aos quais todo o escrúpulo de consciência e toda a noção do dever chegavam atrofiados no transcorrer dos séculos? Benedito tomou 2 mechas de estopa inflamada e as introduziu nas narinas do animal, ao mesmo tempo que eu lhe cortava o cabresto. Enlouquecido, o animal empinou, corcoviou e disparou rampa abaixo, qual furacão. Cavalo e cavaleiro desapareceram um instante, mas logo ouvimos um grito abafado pelo cascalhar de pedras que rolavam, a comprovar que um e outro se despenharam no abismo. Ali permanecemos ainda um instante, olhos fixos no ponto em que o grito indicava. Depois, regressamos silenciosos. Nossos vultos se destacavam macabramente nas paredes, enquanto deslizávamos como 2 malfeitores, nós, a quem se atribuía o direito de perdoar pecados e apresentar o cálice, e que acabávamos de perpetrar um crime hediondo. Eu, com franqueza, me sentia mal, e Benedito, a meu lado, caminhava mudo e cabisbaixo. Estaria satisfeito, ou teria remorsos? Não saberia dizê-lo, porque nada me revelou. Separamo-nos com um mudo aperto de mão. Muitos anos mais tarde, esse episódio me vinha frequentemente à memória. Os camponeses contavam que, todos os anos, em dada noite, aparecia perto do rebanho do diabo um cavalo vaporoso, montado por horrendo espectro, que se precipitava no abismo, com uma gargalhada estridente. E acrescentavam que todos quantos tivessem a má sorte de ver o fenômeno, pereciam de morte desastrosa. No dia seguinte, à noite, fui ao subterrâneo para matar saudades de Nelda, que já não via há muitos dias. Estava já cansado de esperar, quando ouvi passos apressados e surgiu uma freira embuçada, que me entregou um pacote comprido, envolto em flanela escura, dizendo um tanto aflita: aqui tem o que lhe manda Nelda, com a recomendação de lhe dar sumiço, pois que se trata de a salvar. Também manda prevenir a Benedito que o bispo, em virtude de certos rumores que lhe chegaram aos ouvidos, lá está fazendo minuciosa inspeção e virá depois aos beneditinos, tornando-se preciso ocultar-lhe estes subterrâneos. Depois desta rápida elocução, Maria de Falkenstein, eu a tinha reconhecido, desapareceu qual sombra e deixou-me apreensivo e nervoso, com aquele pacote que, supunha, contivesse documentos comprometedores. Sem perder tempo, corri a prevenir Benedito, para combinarmos as medidas que a visita episcopal exigia. Ao atravessar deserto e longo corredor, um vagido estranho me fez estacar. Percebi então que era um choro débil de criança. Desconcertado, trêmulo, encostei-me à parede, sem saber o que fazer da criança, que continuava a chorar e cujo choro ecoava pelas abóbadas sonoras. Nesse momento vi passos que se aproximavam. Se for um dos irmãos não pertencentes à confraria? Pensei. Se me encontram aqui, a braços com um recém-nascido, estou perdido. Suor glacial porejava-me da fronte, quase maquinalmente, comprimia a cabeça da criança. Ela cessou de chorar e eu a apertei de encontro ao peito até esmagá-la. Os passos também cessaram e vi que alguém parava a meu lado. Levantei os olhos, perturbado, e deixei escapar um ar de alívio. Era Benedito. Com a sua mão veludosa e olhar penetrante pousados em mim, sussurrou: que fazes aqui? Mas, vendo-me incapacitado de responder, tomou-me do braço e me conduziu para o seu gabinete. Que tens, Sanctus? Que cara é essa? Tomou-me das mãos o embrulho, desatou-lhe os cordões e surgiu-me diante dos olhos o corpo arroxeado de uma criança, ainda animada de fracos espasmos convulsivos. Mais um. Provavelmente o teu, murmurou Benedito. Sim, tu me falaste da enfermidade de Nelda e agora compreendo. Mas o que não compreendo é a imprudência de trazeres até aqui esta criança. Eu estava deveras sucumbido. Pois que matara, então, meu próprio filho? Pobre Nelda, que lhe iria dizer? Precipitei-me para a mesa, no intuito de socorrer a criança, sem refletir que era tarde, pois ela já estava morta. Aflito, levantei os olhos para Benedito, procurando amparo e conforto do amigo, do confidente, do cúmplice. Ele, porém, já teria certamente galvanizado o coração.
frio, impassível, mudo, arrancou as ataduras do pequenino cadáver, e a perícia e destreza com que o fez, deram-me a entender que o não fazia pela primeira vez. Eu sabia, demais, que Maria lhe dera mais de um fruto. Aquele olhar e aquela atitude serena do companheiro acabaram por tranquilizar-me. Afinal, e não obstante o meu temperamento nervoso e impressionável, também eu já estava muito endurecido no crime, para que me entregasse a desesperos inúteis, e quiçá ridículos, perante o companheiro. Criminoso também, ele sabia contudo dominar-se e tinha adquirido bastante energia para não se perturbar com desgraças irremediáveis. Controlei-me, portanto, e disse enxugando a fronte molhada de suor: tens razão, sou mesmo um imbecil, mas ouça agora como a coisa se passou. Antes de tudo, Maria te manda dizer que o bispo está no convento das Ursulinas e não tardará a chegar até aqui. Diz que deves tomar as maiores precauções para ocultar os subterrâneos, pois há suspeitas de comunicações secretas entre os dois conventos. Foi a própria Maria que me entregou o embrulho, sem revelar o conteúdo, e como pelos nossos cálculos, a criança ainda devesse tardar algumas semanas, supus que se trataria apenas de documentos preciosos a resguardar. Então, no intuito de te prevenir com urgência, vinha pelo corredor quando a criança começou a chorar e, ouvindo passos, perdi a cabeça e fiz o que fiz, pelo temor de ser descoberto. Benedito ouviu-me calado, e calado começou a andar de um lado para outro, ensimesmado. Quem rompeu o silêncio fui eu, ouve, disse-lhe, que vamos fazer deste trambolho? Não achas bom que o joguemos no lago? Desconfio que não estás regulando. Como deixar este corpo de delito entre os dois conventos? Se por um diabólico acaso as águas o rejeitassem, ou se emaranhasse nos caniços desta ou daquela margem? Ah! Batendo na testa, tenho uma ideia melhor. E dizendo-o, abriu a porta do gabinete, já mencionado por ocasião do ataque de Malfem. No fundo, elevava-se grande fogão em que brilhavam chamas claras. O fogo tudo consome, disse, e tomando o pacote, sem sequer me pedir licença, lançou-o no fogo e chegou-lhe mais lenha. Fechou, a seguir, a porta e veio sentar-se a meu lado. Podemos facilmente prever o que será a correição do bispo e precisamos ocultar tudo o que lhe possa parecer suspeito. Abriu a secretária e retirou diversos pergaminhos e alguns objetos. Agora, vou ao subterrâneo e tu, Sanctus, lembra-te que és o tesoureiro da comunidade e que o bispo deve encontrar nossas contas em ordem. Vai tranquilo quanto ao mais, pois aqui estarei dentro em breve e fica a meu cuidado extinguir quaisquer resíduos da nossa fogueira. Compreendi a justeza das palavras do companheiro e levantei-me para atendê-lo. Um quarto de hora depois, já me encontrava na cela, inteiramente entregue à conferência de grandes livros e documentos da tesouraria. Logo ao alvorecer da manhã, o sino grande nos anunciava a inopinada visita do prelado. A confraria em peso correu ao seu encontro, enquanto Benedito, eu e outros dignitários o aguardávamos à porta da igreja. Nosso encontro, seja dito, revestiu-se da mais requintada hipocrisia, de parte a parte. Os olhos ariscos e penetrantes do bispo não deixavam escapar os mínimos objetos e marcas ou acidentes nas portas e paredes. Louvava tudo, tocava em tudo, admirando a sólida construção do edifício e o seu perfeito estado de conservação, que, ainda por longos anos, dispensaria reformas. Benedito, calmo e altaneiro, fazia questão de tudo mostrar e explicar pessoalmente, parando de preferência nos locais mais perigosos, que, precisamente por isso, menos interessavam ao visitante, solícito em patentear maior atenção naquilo que o seu guia negligenciava. Ambos satisfeitos, Benedito com esconder ao bispo o que ele justamente desejaria surpreender e o bispo esperando apanhar o prior em falta, a cada momento. Enfim, depois de nos haver aborrecido 2 dias, Sua Eminência lá se foi, sem regatear elogios. E todos nós sentimos aliviados de um grande peso. Fácil de compreender que, durante esses 2 dias, não me foi possível avistar Nelda. E contudo, depois do incidente criminoso, mais apaixonado me sentia. À noite, em conversa com o prior, comuniquei que iria vê-la. Tentou dissuadir-me e notei que me olhava algo compungido, o que levei à conta do trágico fim que demos à criança. Não querendo adiar a visita, desci ao subterrâneo e voei pela galeria ao convento das Ursulinas. Chegando ao postigo de entrada, bati as pancadas convencionais, apareceu uma freira e fez sinal para que a seguisse. Em vez, porém, de encaminhar-se para as pequenas celas isoladas e destinadas aos colóquios amorosos, atravessou diversos corredores a mim desconhecidos, até galgar uma escada e parar diante de uma porta de ferro. Tive um mau pressentimento. Dar-se-ia que Nelda estivesse encarcerada?
A freira sacou do manto uma chave e abriu a porta com a maior precaução, fazendo-me entrar numa espécie de jazigo, cuja atmosfera úmida e fria me fez recuar. Apenas uma vela, embutida na parede, iluminava o ambiente sinistro. Aterrado, sem atinar com tudo aquilo, parei no limiar e vi comprida mesa de mármore e, sobre ela, alguma coisa coberta com um pano branco. Irmão Sanctus, queira ver e não se assuste. Uma nuvem me passou pelos olhos e o que via me parecia horrível pesadelo. Nelda morta. Ai de mim! Não era um sonho. Peso enorme comprimia meu coração, a garganta se me travou, ajoelhei-me soluçante junto do cadáver. A frialdade do mármore em que apoiava a fronte me fez despertar. Levantei-me, fitei o belo semblante da querida morta, sem poder derramar uma lágrima, dizer uma palavra, nada que pudesse traduzir a angústia que me dilacerava a alma. Tinha, como que a flutuar diante dos olhos, o cadaverzinho do pobre estrangulado, como que a responsabilizar-me pela morte da mulher adorada, que assim se fora deste mundo, sem ouvir a mentira que lhe havia preparado. Agora, ela tudo sabia. Sim, lá estaria nesse plano inacessível, que vale por abismo cavado entre nós e os seres amados. Uma vez engolfados nesse misterioso oceano, uma vez libertos desta prisão carnal, eles, os queridos mortos, parece que nos denegam, nos esquecem e abandonam, indiferentes e alheios ao desespero em que ficamos. Surda revolta contra Deus me assomou o espírito. Comprimindo com as mãos a fronte escaldante, pousei os lábios ressequidos na mão álgida da morta. Nesse instante, outra mão me pousou no ombro e ouvi uma voz vibrante e compassiva, a dizer-me, Ângelo. E estremeci. Seria a morta que se apiedava do meu desespero e assim me chamava habitualmente? Mas, não poderia ser. Voltei-me e vi, então, a freira muito pálida, inclinada para mim. Também ela chorava, prosseguindo em voz baixa, vejo que não me reconheces e no entanto sempre fui tua amiga dedicada. Ainda neste transe, aqui estou sofrendo por ti contigo. Ouve, pois, as palavras de consolo da companheira de infância. Sou Gertrudes, sim, a Gertrudezinha, a neta dos guardas de Rabenes-Testenestab. Lembras-te? Aquelas palavras me suscitaram um mundo de recordações, revi, como em sonho, todo o passado distante, a velha torre meio demolida, onde o vento sibilava entre as ruínas e aquela memorável noite em que um grupo de cavaleiros lá se detivera, parecendo-me ouvir a voz do velho Edelberto a gritar, quem vem lá? Depois, o grande salão onde Nelda, pequenina, me apareceu adormecida ao colo do Sr. Teobaldo. E depois essa mesma Nelda, visão celeste, como companheira de infância, ideal da mocidade, ali assim, morta. O prólogo e o epílogo da nossa vida, da nossa paixão. Levantei-me de súbito, meu espírito parecia querer romper os elos da carne, a dar com a cabeça contra as paredes. Gertrude se interpôs aos meus desígnios, com máscula coragem, conjurou-me a enfrentar, como homem, a minha desgraçada situação. Seus pedidos e conselhos acabaram por me acalmar. A compaixão e a ternura com que procurava aliviar meu sofrimento tiveram efeito de um sedativo. Vendo-me mais senhor de mim, Gertrudes levantou-se do banco de pedra onde nos havíamos assentado, dizendo, vamos, Ângelo, deixemos este ambiente lúgubre, precisas repousar e a presença da querida morta só pode reavivar tua chaga. Depois de um longo e mudo adeus à morta, saímos e Gertrudes fechou cuidadosamente a porta, reconduzindo-me até o postigo da galeria secreta. Ao nos separarmos, senti que lhe devia agradecer o testemunho de sua dedicação e amizade, dizendo-lhe, boa Gertrudes, permite que te abrace fraternalmente e acredite, cara amiga da infância, que jamais esquecerei o teu auxílio na hora mais penosa de toda a minha vida. Beijei-a, retribuiu o beijo e disse, tuas palavras excedem o meu merecimento e eu te agradeço, mas quero me concedas o prazer de te ver. Também eu me encontro segregada do mundo e desolada, quando te sentires triste, vem ao subterrâneo e nos consolaremos em relembrar o passado e a querida morta. Sim, virei. Daí, fui direto aos apartamentos de Benedito, com quem desejava conversar, caso o encontrasse ainda acordado. Encontrei-o debruçado à secretária, trabalhando. Estava mesmo à tua espera, disse, e notando a minha fisionomia alterada, apertou-me a mão. Conforma-te com o destino, meu amigo, a lei da morte é inexorável e atinge a todos nós. Não há nem houve, jamais, tenacidade de sentimento capaz de lhe reter a presa. Várias vezes tenho experimentado quão mesquinhos, impotentes e frágeis nos revelamos diante dessa força.
Deixei-me cair numa cadeira e considerei que o companheiro tinha razão. Também para nós haveria de chegar a hora da partida, o dia, em que, a exemplo da pobre Nelda, tombássemos inertes, rígidos, indiferentes a tudo que nos tinha sido interessante e caro neste mundo. E depois dessa transição fatal, que restaria? Um arrepio me fez estremecer. Nesse instante, Benedito se inclinou para mim e mergulhou no meu o seu olhar magnético e impetuoso. Ângelo, confia na minha experiência, trabalho intelectual ainda é o melhor remédio para rechaçar as ideias pungentes e dolorosas. Só ele pode restabelecer e conservar o equilíbrio do espírito. Pai Bernardo é o melhor guia que se te depara, nesta senda, que ele costuma denominar, caminho da eternidade. Identifica-te com ele em seus trabalhos sérios e talvez consigam atrair o espírito de Nelda, pois sabemos que a manifestação dos mortos é o escopo único da sua tarefa. Levantei-me como que eletrizado, mas Benedito me deteve. Hoje, não. Estás muito fatigado para poder trabalhar. Bebe um pouco deste vinho, vai repousar, amanhã daremos um passeio juntos, e à noite irás procurar Pai Bernardo. Assim foi. No dia seguinte, acabrunhado e triste, encaminhei-me para o laboratório e encontrei Bernardo assentado à banca de trabalho, ocupado em pesar diversos ingredientes. Contei-lhe, desfeito em lágrimas, a minha infelicidade. Meu irmão, respondeu calmamente, se pudesse impregnar tua consciência da grande verdade que é a sobrevivência da alma, e de que a morte apenas representa a desagregação do corpo e, portanto, que nós vivemos eternamente, não te entregarias, distarte, a tão insensato desespero. A verdade é que tudo comprova que sobrevivemos à morte, com um corpo vaporoso, sim, mas, não obstante, assaz compacto para que se torne tangível, mediante umas tantas condições favoráveis, e mais que, por efeito de nossa vontade, podemos atrair essas sombras do passado. Mas, adverti, é uma consolação muito vaga e da qual, ao demais, não temos tido provas. Ingrato que és, Sanctus. Já te não lembras da aparição do genial confrade Rabenal, que ainda agora acaba de me auxiliar? Esqueces-te igualmente da prova das galinhas? Pois olha que tenho descoberto muitas e belas coisas, que me levam a palpar a morte, por assim dizer. Mas ainda bem que te posso mostrar, neste momento, uma experiência muito interessante. Vem daí. Levantou-se, tomou a candeia, acompanhei-o impressionado e curioso. Atravessamos o compartimento das fornalhas. E Pai Bernardo levantou uma cortina de couro e me fez entrar numa sala já aclarada por uma lâmpada. Sobre um canapé de repouso, vi deitado um homem, provavelmente enfermo, pois respirava com ansiedade e deixava escapar profundos suspiros. Quem é? Perguntei, mal impressionado. Um pobre peregrino que não tardará a juntar-se aos seus antepassados. Apanhei-o exausto e moribundo, na estrada, e aqui o trouxe pela galeria secreta. Aliás, tenho feito isso com outros infelizes, com o intuito de observar o entorpecimento geral das partes animadas. Colocou a candeia em cima da mesa e inclinou-se para o moribundo. O fim se aproxima, o peito mal se infla, disse, retirando o manto da cobertura. Foi, depois, buscar um fogareiro no quarto contíguo, deitou-lhe brasas e um pó que, ardendo, emitia luz muito viva. Olha, disse, atraindo-me para junto do corpo, repara como os pés já evidenciam o tom amarelado, característico do entorpecimento completo. A algidez da morte sobe pouco a pouco, aqui ainda há calor, o coração pulsa mais, espera um bocadinho e verás belas coisas. Tomou um frasco do armário. Este licor te fará ver muita coisa que mal podes imaginar. Inclina-te para este aquecedor e aspira largos haustos. Derramou nas brasas uma parte do líquido e um fumo acre, mas aromático, desprendeu-se crepitando e à medida que o aspirava, estranha impressão se apoderou de todo o meu ser. Os membros se me relaxaram, como que se entorpecendo, a vida como que convergia para o cérebro, os olhos me ardiam e parecia-me que tinham extraordinária mobilidade. Entretanto, não dormia, como a princípio supus, antes me vi em plenitude de consciência e ouvi quando Bernardo me disse, assenta-te e firma os olhos no moribundo. Obedeci, e de repente notei faíscas luminosas que se lhe desprendiam no corpo e iam, uma por uma, segregando-se formando um vapor esbranquiçado, a flutuar acima do mesmo corpo. Esse vapor se condensava, subindo lentamente para a cabeça, e à medida que se espessava, tomava a forma exata do corpo físico. Por fim, as faíscas pareciam concentrar-se perto da cabeça, formando um cordão luminoso que, semelhante a um rubi, partia do coração e ligava as duas formas, absolutamente semelhantes. De repente, o cordão oscilou e partiu-se.
A forma fluídica balançou-se ainda um pouco, à cabeceira do leito e, distendendo-se de forma estranha, subiu ao teto em zigue-zagues. 2 olhos perturbados nos fitaram um momento, até que tudo se fundiu em vaporosa nuvem, para desaparecer na abóbada escura. Esfreguei os olhos. Sonhava? Não, não era sonho. Tinha visto, perfeitamente consciente, o maravilhoso espetáculo, de forma a adquirir absoluta convicção da sua realidade. Repeti, de mim para mim, nem tudo morre com o corpo e também eu trilharei, um dia, esse caminho. Todavia, experimentava ainda uma sensação de peso, que me dificultava os movimentos. Voltei-me para Bernardo. Estava de pé, imóvel, braços alçados, como que mergulhado em profundo êxtase. Depois, voltando a si, aproximou-se e me friccionava os olhos com um pano molhado. Respirei folgado e a primeira coisa que disse, foi, maravilhoso. Acreditas agora? Perguntou, enxugando o rosto e as mãos. Sim, Neo de todos mais lá estão no além, tal como este que acaba de abandonar o corpo. Obrigado, amigo Bernardo, pelo conforto que acaba de me proporcionar. Esgotado, física e espiritualmente, recolhi-me à cela, dormi calmo e acordei, no dia seguinte, retemperado para retomar o trabalho habitual. A morte de Nelda já me não afetava penosamente, era uma separação provisória e não uma perda definitiva. Aprazia-me até representá-la qual sombra vaporosa, a meu lado, a velar por mim, a esperar-me na transição inevitável. Começou, então, uma fase de calma para meu espírito. Consoante prometera, visitava Gertrude sempre e a desbordante alegria que lhe davam essas visitas me lisonjeavam o amor próprio. Certo, sua inteligência nada tinha de comparável à de Nelda, mas sabia tão naturalmente descrever o passado com os mínimos episódios dos tempos venturos da infância e da adolescência que me prendia a seu lado horas e horas. Pouco a pouco, a lembrança de Nelda se foi esmaecendo e eu começava a perceber que Gertrudes com a sua tez alva e aqueles olhos negros, brilhantes, era muito bela e desejável. Bem depressa reconheci que o sentimento que me despertava poderia tornar-se perigoso, tanto mais quanto ela não era mulher para dissimular o amor que me votava. Cumpria, pois, fugir-lhe, mas... Desgraçadamente, os costumes do clero, nesse tempo, estavam relaxados a tal ponto e as facilidades dos subterrâneos eram tão tentadores que nada me pôde conter. Enquanto a vida me corria assim tranquila, Benedito via aumentar seu prestígio em toda a região. Manobrando habilmente para granjear a benevolência do duque, começou recebendo-lhe as visitas em caráter devocional e acabou por dominá-lo de todo. Assim, desaprovado por nosso piedoso abade, o confessor do suzerano não tardou a ser substituído por criatura de sua inteira confiança, de sorte que se tornou logo evidente a influência de Benedito na administração do país. O duque lhe admirava o talento e a argúcia e gostava de consultá-lo. Recebido na corte com todas as honras e deferências, revestido das pompas da época, a ele se curvavam as cabeças mais altivas em nossas palestras íntimas, muitas vezes recordávamos o passado e nossas lutas, descambando não raro para a política. Este último tema era o que mais lhe agradava e, conquanto pouco me interessasse, eu o suscitava de propósito. Nesses momentos de franca expansão, eu, o sábio, o alquimista, mergulhava fundo nos abismos daquela alma devorada pela sede insaciável de autoridade e de mando. Tudo possuir, tudo absorver, dobrar o mundo ao seu cetro único, tal era o seu ideal, e quando desdobrava seus planos gigantescos, desanuviava-lhe a fronte pálida, a voz se animava, os olhos dardejavam. A mínima objeção, porém, calava-se de chofre e mudava de assunto. Muitas vezes eu perguntava a mim mesmo se, com aquele seu caráter e tais sonhos, ele se contentaria com o priorato. Mas a verdade é que, neste particular, mantinha-se impenetrável e ainda que existissem esses grandes projetos, nem por isso negligenciava seus interesses particulares. A prova está em que a esse tempo ocupou-se ativamente com uma dupla intriga muito complicada, que levou Alberto, seu irmão mais novo, a tomar ordens. Os pormenores deste caso são muito longos para serem aqui contados, além de que, uma parte deles, não veio a meu conhecimento. Direi apenas algumas palavras para a clareza da narrativa. Num castelo das redondezas, vivia uma jovem e bela mulher, viúva de velho cavaleiro e madrasta de uma jovem de 16 anos, tímida e acanhada, mas soberbamente bela. O conde Alberto de Rouven frequentava essa casa, pois o velho cavaleiro tinha sido companheiro de armas do conde Hildebrando e, ao falecer, recomendara a mulher e a filha à proteção da poderosa casa dos Rouven. Alberto era também um belo rapaz e inspirou igual paixão às duas mulheres mas, com grande despeito da madrasta, tomou-se de amores pela enteada, Isabel, resolvendo esposá-la.
Esses fatos foram levados ao conhecimento de Benedito pela própria viúva, que o tinha como seu confessor. Qual fosse a atuação do meu amigo, não poderia dizê-lo, mas o que sei é que, enquanto Alberto combatia pelo duque, numa campanha que durou alguns meses, espalhou-se a notícia da sua morte e o desespero da noiva foi habilmente aproveitado para induzi-la a professar. Quando o jovem conde regressou da guerra são e salvo, procurou descobrir a fonte da cavilosa mentira, mas nada conseguiu. Ele estava realmente vivo, mas Isabel estava morta para ele e para o mundo. No auge do desespero, muitas vezes buscava consolar-se junto do irmão. Ou porque o prior houvesse apelado simplesmente para os seus sentimentos religiosos, para que reagisse contra o seu romantismo, ou porque lhe acenasse com a perspectiva dos subterrâneos, onde poderia rever o objeto da sua paixão, o grande caso é que o conde Alberto entrou para a comunidade, legando-lhe todos os bens patrimoniais. Daí por diante Benedito tornou-se ainda mais altaneiro. Vingança e orgulho haviam sido igual e plenamente satisfeitos. Nem ele nem ninguém ostentaria no mundo o nome de Rouven. Por outro lado, sua inteligência e tino administrativo haviam de tal modo enriquecido a comunidade que a sua passagem por ela deveria marcar um traço inconfundível nos seus anais. Nesse período de calma escrevi ao Sr. Teobaldo uma carta, na qual lhe desvendava o segredo do meu nascimento e manifestava o imenso desejo de revê-lo, ao menos uma vez, como criatura a quem muito deve sempre devotar afeição filial. Dentro de poucas semanas, recebi respostas do bondoso cavalheiro, enviando-me sua bênção paternal e anunciando a resolução de estabelecer-se na abadia, ali terminando os seus dias, porque também se sentia isolado e farto da vida. Esperando a chegada de meu pai, sentia-me relativamente tranquilo, dividindo o tempo entre os trabalhos da comunidade e os colóquios com Gertrudes, quando um novo incidente veio interromper essa trégua. Certo dia, em que passeava a largos passos num corredor, situado atrás dos laboratórios de pai Bernardo, justamente à espera de Gertrudes, outra freira, que não ela, se me apresentou, dizendo: Reverendo, julgo-me no dever de vos dissuadir de um amor indigno de vós, pela indignidade da pessoa a quem o dedicais. Sabei que a criatura que procurou consolar-vos da perda de nossa querida Nelda foi, nem mais nem menos, a causadora voluntária da sua morte. Já do tempo em que vivíeis no castelo de Rouven, ela nutria por vós uma paixão impura e odiava a bela Nelda. Por ciúme, jamais deixou de vos espionar a ambos e chegou a redigir verdadeiros relatórios à condessa de Rouven e à madre Bárbara. Foi ela, enfim, repito, que acabou matando a pobre Nelda. Não me encareis, reverendo, com olhos de espanto, pois o que vos digo é verdade e anula não é tudo o que sei e poderia dizer. Deus me perdoe. Prosseguiu com celeridade que não permitia objeções, vis a reles criatura, sem nobreza de alma nem de berço, serviçal do castelo, tal como fui eu mesma, tornou-se ainda pior depois que professou. Tendo sabido, não sei como, que éreis o confessor da senhora Matilde tendo, provavelmente, relações fora do convento, conseguiu seduzir o famoso conde de Rabenal, a respeito de quem correm, como sabeis, as mais estranhas versões, havendo até quem diga que era o demônio em figura de gente. Pessoas que o viram, me asseguraram que, quando ele visitava Gertrudes, durante o seu estágio terreno, isto é, enquanto a clemência divina quereria ver até que ponto chegariam e onde terminariam tais coisas, apresentava-se rabudo e com pés de cabra. Ela parou um instante para tomar fôlego, mas eu me calei, convicto de que se lhe interrompesse a narração acabaria nada sabendo. Eis, pois, recomeçou, que essa louca tinha amores com o demônio em pessoa, mas, quando a paciência divina se esgotou e o conde de Rabenal, ou melhor, o demônio, quis provar ao vosso abade que não era o demônio, Deus abençoou o santo homem, ele reuniu os irmãos mais puros e veneráveis, e o concitou a receber o Santíssimo Sacramento perante eles. E Gertrudes, que farejou que esse negócio podia acabar mal para o seu infernal amigo, correu prestes a preveni-lo. Apesar disso, ele foi bastante temerário para apresentar-se, deixando esparsas pelo caminho as crinas do seu cavalo, mas, quando tentou receber a hóstia, estourou como um tonel e desapareceu entre relâmpagos e trovões, não deixando de si mais que uma pele negra, a cauda e as patas. Ainda para se vingar, ele estrangulou o abade de Antônio, que lhe havia empenhado a alma num pacto sacrílego. Gertrudes, é claro, muito se lastimou, mas acabou por conformar-se quando, muito mais tarde, a irmã Nelda teve uma criança. Gertrudes esgueirou-se, qual peçonhenta serpente, até junto do seu leito e tais coisas lhe disse no ouvido, que a pobre parturiente caiu em convulsões e no dia seguinte estava morta. A pérfida julgava-se sozinha, mas houve quem lhe ouvisse dizer: ora, graças a Deus. Até que enfim, cedeste meu lugar. Tonteei, como que fulminado e me apoiei na parede, mas,
Como se não houvesse percebido minha comoção, a freira continuou: contudo, nunca vos revelaria estas coisas se a venenosa criatura me não houvesse barbaramente ofendido. Não satisfeita com a vossa corte, ela toda se derretia pelo irmão Felipe, que me jurou fidelidade, e isso porque ele é encharca de vinho. Porém, no que der. Ninguém dirá que a irmã Cordélia deixou que lhe arrebatassem impunemente um bom amigo. As últimas tiradas desta comprida lenga, mal me feriram os tímpanos. Intensa raiva se apossou de mim. Pois que Nelda, a minha Nelda ainda estaria viva, se não fosse aquela miserável criatura, que, não contente de me haver traído, ainda se atrevera a conquistar minha afeição? Nem cheguei a perceber quando a irmã Cordélia se retirou. Fora de mim, com os miolos pegando fogo, errei pelo corredor à espera da pérfida e maldosa criatura, ávido para ajustar as contas. Até que enfim, passos leves se fizeram ouvir e ela apareceu, emocionada. "Aonde vais com tanta pressa?" exclamou. "Já sabes a grande nova?" "Sim", respondi em voz cava, "sei de uma nova que me pagarás bem caro, pérfida e torpe criatura, sei que mataste Nelda e que por isso has de morrer de má morte, também." Cego de raiva, alucinado, agarrei-a pela garganta e, sacando o punhal de sob o manto, cravei-lhe no peito. Algo quente jorrou, salpicando-me o rosto e as mãos, enquanto Gertrude se dobrava molemente. Ofegante, colei-me à parede e ouvi rumor de passos e vozes. Estuporado, inerte, vi aproximarem-se duas pessoas trazendo uma lâmpada. Breve, a voz de Benedito, amigo e confidente, me fez voltar a mim. "Que é isso? Que fizeste?" exclamou erguendo a lâmpada para melhor enxergar o corpo escassamente alumiado. Levantei a cabeça e dei um grito. Atrás do prior, ereto, estava um homem vestido de preto, patriarcal figura de alvas barbas a lhe descerem pelo peito. "Queria fazer-te uma surpresa, levando-te nosso Bruno ao laboratório. Eu quis atirar-me nos braços do cavaleiro, mas vi-o recuar e tapar o rosto com as mãos. Meu pobre filho, em que situação te venho encontrar?" Tinha razão, sim. Situação de assassino, de sacerdote perjuro, a estender-lhe as mãos tintas de sangue, pela primeira vez que me revia consciente de sua paternidade. Alguma coisa se revoltou dentro de mim, alguma coisa que seria misto de raiva, angústia e desespero. E, de certo, algo de tudo isso me timbrava na voz, quando exclamei: "Deus me julgará sem clemência, mas tu, ao menos tu, meu pai, não me maldigas, concede-me teu perdão." No mesmo instante, me senti abraçado e beijado na testa. "Tens razão, filho, Deus te julgará, teu pai humano deve apenas te amar e amparar." O que senti nesse momento, eu, o filho do acaso, o órfão desprezado no berço, não o poderia aqui traduzir. Aquela voz, aquela carícia paternal, parece que fundiam a crosta da minha alma empedernida no crime, por dissolvê-la num misto de gozo e amargura, até que a hipertensão nervosa desfechasse em lágrimas e soluços. Conduziram-me ao laboratório para me acalmar e extinguir os vestígios do crime, mas eu me sentia muito mal, vertigens intermitentes, cabeça em brasa. Quando reentrei na cela, perdi completamente os sentidos. Quando, semanas depois, voltei a mim, soube que perigosa febre me havia posto, por um fio, entre a vida e a morte. Meu pai não arredara a pé da minha cabeceira, tratara-me com o maior desvelo e o seu coração, tantos anos isolado, se havia sintonizado, fibra a fibra, com o do único rebento que o destino lhe concederá. Durante a convalescença, muito conversamos sobre o passado e eu lhe abri, sem peias, o meu coração. Mais de uma vez o vi empalidecer mais, sempre indulgente, nunca me fez qualquer censura e somente me concitava a não voltar, jamais, aos subterrâneos do mosteiro vizinho. Quando lhe falei de Rabenal, copiosas lágrimas lhe molharam as faces. "Ninguém o conheceu melhor do que eu", dizia, "e posso garantir que, apesar dos seus defeitos, era um coração de ouro, que sempre estimei muito, muitíssimo mesmo." Completamente restabelecido, regozijava-me com a definitiva instalação de meu pai no convento, ainda porque a saúde ia se lhe tornando precária e sabia que seu desejo era morrer junto de mim. Rodeava-o, portanto, de todos os carinhos e cuidados. A estes acontecimentos sobreveio um período de calma, sem alterações de maior monta no meu regime de vida. Assim, resumirei apenas os fatos atinentes ao fecho desta narrativa. O prestígio e a autoridade de Benedito, agora mais que nunca altivo e reservado, tinham de fato grande valor, mas forçoso é confessar que, nos domínios administrativos, propriamente ditos, faltava-lhe o gênio de Rabenal, ou melhor, que o seu espírito se inclinava noutra direção. A sociedade secreta se desfalcava e dissolvia pouco a pouco.
Benedito execrava profundamente os subterrâneos, onde se verificara a morte trágica do antecessor, por considerá-los perigosos e comprometedores, não desejando, por outro lado, ficar tolhido pelos irmãos da confraria secreta. Admissível que temesse qualquer traição ou descoberta ocasional. Assim sendo, não se opunha ao que existia, mas interditava a entrada de novos membros. As sortidas noturnas foram canceladas e delas não restava mais que limitada concessão para uns poucos veteranos. Benedito, pode-se dizer, tinha realizado o sonho da sua alma ambiciosa, que era reinar acoberto de possíveis ciladas e tornar-se senhor absoluto, antes que cúmplice dos seus subordinados. Entretanto, ainda isso não era tudo para esse espírito insaciável, suas vistas iam mais alto, sobretudo, depois que fez uma viagem a Roma. Sim. Eu sabia que ele tramava colossal intriga junto de muitos cardeais, despendendo com isso grandes somas, recebendo correios secretos, que não pude identificar. Seu intuito era transferir-se para Roma, ocupar alto cargo junto do Santo Padre, mas também não duvido considerasse tal cargo simples degrau de acesso a mais altas culminâncias. O que, porém, mais me interessava saber é se haveria sentido, alguma vez, qualquer partícula de remorso pela morte do irmão e por outros tantos feitos tenebrosos. Porque a verdade é que ostentava na face a mais eloquente serenidade, sem que dos olhos doces e profundos transpirassem laivos de perturbação. Vale dizer que os segredos dessa consciência me ficaram indevassáveis, misteriosos. Enquanto Benedito assim perseguia lenta, mas obstinadamente, uma trilha para o poder, as forças do conde Bruno de mais a mais se esgotavam. Vendo-o constantemente acamado, já não podia iludir-me com o seu próximo fim. Passava então longas horas a seu lado, lendo-lhe os evangelhos e outros livros piedosos, e compreendendo que ele aproveitava os últimos dias de vida para reagir sobre minha alma criminosa, para que eu pudesse medir a extensão das próprias faltas. Assim, esforçava-se para me incutir melhores noções de humildade e sacerdócio. As palavras que lhe vinham do coração aos lábios, em tais circunstâncias, me abalavam todo o ser, e a ideia de próxima separação me deixaram inconsolável. Uma tarde, ao contemplar-lhe o descarnado rosto, que uma réstia de sol poente aureolava, ele abriu os olhos e falou com firmeza: Filho, sinto que a hora se aproxima, e quero dar-te minha bênção. Antes de o fazer, porém, permite que te reafirme a necessidade que tens do Evangelho, para fortalecer o espírito. Não cessarei de rogar a Deus por ti, bem como a Jesus, nosso Mestre, a fim de que, por sua infinita misericórdia, te perdoem teus grandes pecados. Ajoelhei-me à beira do leito, soluçante, incapacitado de falar. Ele me pôs a mão na cabeça e prosseguiu: Por mim, querido filho, agradeço a dedicação, os cuidados que me dispensaste e as lágrimas que tens vertido e ainda vertes neste momento. Chora, pois, meu Ângelo, chora, porque essas lágrimas me fazem bem. Soergueu-se um pouco, procurando abraçar-me, e inclinei-me para ele, mas já havia recaído no travesseiro, serenamente, transfigurado. Era o fim, tudo estava acabado. Teobaldo alcançava, enfim, o merecido repouso, mediante uma etapa de humildade e caridade. Quase sucumbido, ergui os olhos, acima de mim, deveria estar pairando o espírito paternal, revestido do invólucro vaporoso, qual o do peregrino entrevisto no laboratório de Pai Bernardo, e, não sei se por efeito de autossugestão ou da fé naquele Jesus que ele me inculcara como capaz de remover montanhas, o certo é que vi, distintamente, através da faixa do sol que se esbatia na parede no leito, uma sombra ondulante e vaporosa, cuja cabeça mais nítida, patenteava, rejuvenescido, o rosto paterno envolto em aura azulada. Consolador sorriso lhe frisava os lábios. Estendi os braços para tocá-lo e convencer-me de que não sonhava, mas a visão oscilava e ascendia lentamente, como que me endereçando um último adeus. De repente, tudo se empanou, o sol se deitou na montanha, a visão se desvaneceu. Juntei as mãos e uma prece ardente me brotou do coração, por aquele que já não pertencia ao nosso mundo. Depois, fui a Benedito, comunicar-lhe a infausta ocorrência. Posto que o previsse, grande e profunda lhe foi a emoção. Ainda em sinal de apreço, consentiu fosse meu pai sepultado no cemitério da abadia, no recanto que ele mais apreciava, pelo belo panorama que dali se descortinava. Tempos correram, pacíficos e melancólicos, antes que me pudesse refazer do desgosto sofrido com a morte de meu pai, até que um dia me sobreveio outro golpe com o falecimento do bondoso pai Bernardo, antes devido a excessos de trabalho, que a enfermidade propriamente dita. Com isso, o laboratório já não oferecia atrativos. Um só amigo me restava, então, mas esse mesmo não tardou me fosse arrebatado pelo destino inexorável. E foi assim, um dia, de manhã cedo,
foram chamar-me para ver o prior, que tardava a levantar-se e não respondia a insistentes chamados. Fui ao seu quarto, sabendo que ele, na véspera, havia recebido de Roma gravíssimas notícias, que muito o contrariaram. Nervoso, levantei o reposteiro e entrei, inclinei-me para ele e logo aprendi toda a realidade. Benedito tinha morrido calmamente, sem agonia. E assim penetrava no reino das sombras o único amigo que me restava, confidente e cúmplice. Ah, que formoso semblante, já se não animaria ouvindo-me contar meus desgostos e decepções, aquela mão inerte e fria não mais se me estenderia. Não mais. Completo o meu isolamento na terra. Justo, pois, que lamentasse essa perda durante muito tempo. A mim coube assumir o priorato, por espontânea e livre escolha da confraria. Tive, assim, também eu, o galardão de ostentar ao peito a famosa cruz de ouro, se bem que nada fizesse por conquistá-la. Meu ânimo de governar era, por assim dizer, quase nulo, tanto senti isolado e fatigado, de tudo e de todos. Conscientemente, cuidei apenas de bem zelar o patrimônio da comunidade, cumprindo pacificamente o meu dever. 2 meses após a investidura, estando uma noite assentado em meu quarto, apareceu um irmão dizendo que o conde Kurt Rabenau solicitava uma entrevista em caráter particular. Nesse momento, lembrei-me que Benedito me havia referido, indignado, que o jovem conde tinha viajado para Roma, no intuito de se divorciar, e que os boatos correntes eram os mais pessimistas no tocante à situação de Rosalinda. Mandei entrar o visitante, que me comunicou estar regressando da Itália com o cadáver da esposa, para quem solicitava ofícios fúnebres e consequente enterramento no jazigo da família. Percebendo minha emoção e a surpresa que me causava essa morte tão prematura, Kurt desdobrou toda uma história comovedora e trágica. Contou como, atravessando o Adriático, seu navio fora assaltado por 2 corsários que, provavelmente, sabiam que ele conduzia ricos presentes para o Santo Padre. Rivais entre si, farejando ambos a mesma presa, começaram a se bater. O combate foi rápido, aliás, e o navio maior, vencendo a pugna, alcançou e apresou o navio dele, Conde, que tentava fugir. Depois de fácil abordagem e rápida refrega, o capitão corsário escalou a ponte de comando e, ao vê-lo, Rosalinda teve uma exclamação de surpresa. O pirata, por sua vez, passada a surpresa, atirara-se a Kurt no intuito de o matar, mas a condessa arrojou-se-lhe aos pés, suplicando que o poupasse e oferecendo-se como refém. Convicto de que nada podia tentar e ainda porque o pirata recusava todo e qualquer resgate em espécie, Kurt consentiu em empenhar a mulher, para salvar a vida e a liberdade. Assim é que desembarcara na enseada mais próxima, disposto a conseguir a soma estipulada e que deveria ser depositada em Veneza. 2 dias depois, quando repousava num povoado praiano, desencadeou-se medonha tempestade e na manhã seguinte deram à costa destroços e cadáveres, entre os quais o de Rosalinda e o do capitão pirata. Lastimando tamanha desgraça, acrescentou, arrependi-me 1000 vezes de ter deixado minha mulher como refém, pois só então compreendi por que Rosalinda a isso se prestava tão boamente. O grande caso, meu reverendo, é que aquele salteador do mar era, nem mais nem menos, Léo de Loewenberg, que todos tínhamos por morto. Ainda prosseguiu desfiando outros.